noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos para, de pé, entoarmos os trechos do hino nacional e do hino a Pederneiras. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Cristalina, Tietê hoje é hidrovia, uma história que vem de Minas. Três sertanistas na terra roxa, sementes da paz que aqui germina. Fomos forjados de amores brasileiros, um universo de cores indígenas estrangeiros. Universo de cores indígenas estrangeiros, são bonitas nossas bandeiras, dizem bem alto de Pederneiras, dizem bem alto de Pederneiras. Somos irmãos, partes da mesma flor, destino do sangue e o azul vigor. São muitas raças, encontros de amor, o mundo inteiro do meu interior. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras. Rio Tietê, canto com você uma vida inteira. Há muitas histórias vivas na memória de Pederneiras. As atas das sessões anteriores se encontram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do Município. Expediente do Executivo, mensagem número 30 de 2021, que encaminha o projeto de lei número 51/2021,
segue para as comissões permanentes. Mensagem número... Projeto, mensagem número 30, 2021. Gostaria que o senhor, primeiro secretário, bacana, desse. Excelentíssimo senhor, vereador Marcos Antônio Lisserra, chapéu, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Pederneiras, São Paulo. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, tenho a elevada honra de encaminhar a Vossa Excelência e a seus ilustres pares para apreciação o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar as obras e ou serviços de construção no regime de mutirão. Devo esclarecer aos nobres vereadores que o objetivo do presente projeto é possibilitar a realização de obras e ou serviços de construção no sistema de mutirão, utilizando-se de mão de obra voluntária, proporcionando, assim, economia aos cofres públicos e melhorando o acesso da população a serviços públicos. Diante do exposto e considerando o caráter social do presente projeto, solicito a apreciação em regime de urgência. Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência e a seus pares meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Ivana Maria Bertolini Camarinha, Prefeita Municipal. Projeto segue para as comissões permanentes. Mensagem número 31/2021, que encaminha o projeto de lei complementar número 52 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a elevada honra de encaminhar a Vossa Excelência e a seus ilustres pares para apreciação o incluso projeto de lei complementar que autoriza o Executivo a doar à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras, CNPJ 53.816.153.000178, 800 ampolas com 10 ml do medicamento Midazolam, 5 mg, injetável, no valor total de R$ 14.800, e 800 ampolas com 10 ml do medicamento citrato de fentanila, 78,5 mg, equivalente a 50 mcg de fentanila, no valor total de R$ 4.280, consoante a autorização de fornecimento em anexo à presente mensagem. Referidos medicamentos serão utilizados pelos pacientes internados na UTI da Santa Casa de Pederneiras em face do Covid-19. A doação, ora autorizada, justifica-se tendo em vista que a referida instituição não está conseguindo adquirir tal medicamento na rede de distribuidores, os quais somente estão efetuando as vendas para órgãos públicos, sendo que o estoque da instituição tem previsão de duração por poucos dias. Há que se ressaltar que tais medicamentos tratam-se de analgésicos, utilizados para os pacientes internados na UTI, em razão do Covid-19. Ademais, estamos sofrendo com o desabastecimento de tais tipos de medicamentos, que são utilizados como analgésicos para entubar pacientes em UTI, sendo que os estoques da Santa Casa devem acabar em alguns dias, sendo que o medicamento objeto da presente propositura é um desses medicamentos, cujos estoques estão se esgotando no Brasil. Diante do exposto, e tendo em vista que a presente propositura possui caráter eminentemente de saúde pública, solicito que essa augusta Casa de Leis aprecie o presente projeto de lei em regime de urgência, aprovando por unanimidade. Ao ensejo, renova Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Ivana Maria Bertolini Camarinha, Prefeita Municipal. Projeto segue para as comissões permanentes. Do Legislativo. Projetos. Substitutivo número 1 de 2021
ao projeto de lei número 31 de 2021, que altera a lei municipal número 2005, de 1997, autoria vereador Adriano Postinho. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 2005/1997 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituída a obrigatoriedade da execução na primeira sexta-feira de cada mês, no decorrer do ano letivo, nas escolas do município de Pederneiras, de 2 hinos cívicos, a saber, Hino Nacional Brasileiro e Hino do município de Pederneiras. Artigo 2º. O artigo 1º da Lei Municipal número 2005/1997 passa a contar com parágrafo único com a seguinte redação. Parágrafo único. Esta obrigatoriedade é extensiva a todas as entidades educacionais subvencionadas ou conveniadas com o município. Artigo 3º da Lei Municipal número 2005/1997, passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. A execução dos referidos hinos cívicos dar-se-á no horário de entrada dos alunos nas escolas onde estudam, devendo a mesma ser acompanhada pelo som e música dos hinos mencionados. Artigo 4º. Os artigos 4º e 5º da Lei Municipal número 2005/1997 serão renumerados para artigos 5º e 6º, novo artigo 4º, bem como respectivos parágrafos 1º e 2º, será inserido com a seguinte redação. Artigo 4º. O Poder Executivo elaborará as devidas normas de cerimonial para a execução dos hinos, cuidando para que seja proporcionada a necessária reverência a respeito. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. Câmara Eurípides Maciel, Adriano do Postinho, vereador. Projeto segue para as comissões permanentes. Requerimentos. Requerimento número 69/2021, autoria vereador Chapéu. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que oficie a organizações Terra Branca para que informe esta Casa de Leis qual é a previsão para consertar a porta do banheiro feminino que está quebrada. Justificativa. Muitas moradoras que vão em velórios nas organizações Terra Branca estão reclamando que precisam ir ao banheiro em 2 pessoas para uma usar e a outra segurar a porta. Sala das Sessões, vereador Chapéu. Coloque em discussão, requerimento 69. Ninguém quer fazer outra palavra, vou tecer meus comentários. Fiz esse requerimento, senhores vereadores e senhoras vereadoras, pelo fato que este vereador tem semanalmente ido nos velórios das pessoas que falecem em Pederneiras. Por que a gente tem ido no velório? Porque a gente aprendeu, desde 2012, quando entrei nessa Casa de Leis, e o vereador Chapéu tem muito frequentado a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, e eu presto muita atenção que o padre e o pastor falam, que nós, autoridade constituída, devemos estar no momento mais difícil da família. E onde que é o momento mais difícil? Quando não é no hospital, é no velório, dando um abraço e um conforto. Inclusive o pastor Mauro, que está aí, a filha dele, a Mônica, o pastor Mauro falava muito isso, falava, Mônica, que as autoridades têm que estar no momento mais difícil. E a gente tem ido no velório, Ângela Vermelho, em especial no banheiro da feminino, as mulheres têm reclamado que a porta tá quebrada e não tem como uma pessoa usar o banheiro sozinho. Então a gente faz esse requerimento, tenho certeza que a Terra Branca vai nos atender,
porque esse não é o primeiro pedido que eu faço. Já fui reivindicar para Terra Branca, numa época, porque que na sala do lado, de um lado tinha ar-condicionado, da outra não tinha. Na época, nós cobramos, o pessoal colocou lá o ar do outro lado. E outras cobranças, calçada quebrada lá em frente, rumaram. Então a gente tem um respaldo muito grande aí pela empresa Terra Branca, e tenho certeza que esse requerimento será atendido em nome de todas as mães de família que me cobrou lá no velório. Sem mais. Coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 70 de 2021. Autoria, vereador Chapéu. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que se oficie a Secretaria de Saúde que informe esta Casa de Leis qual o motivo para o desligamento da médica da família que atendia o bairro Cidade Nova, e também se haverá contratação de outro médico para atender a população que mora naquele bairro. Justificativa: os moradores do referido bairro reclamam que a retirada da médica da família daquele posto faz muita falta, dificultando o atendimento dos moradores que, quando necessitam do médico, precisam se deslocar até o pronto-socorro da Santa Casa ou ao postão de saúde. Sala das Sessões, vereador Chapéu. Coloco o requerimento em discussão. Ninguém quer fazer outra palavra, vou ter sempre os comentários. Fiz esse requerimento pedindo informação para a secretária da Saúde, porque algumas famílias do bairro Cidade Nova, Maria Helena, veio perguntar para mim que os médicos, a médica da família, Isso. da família não está tendo mais, que existia médica da família, que visitava as famílias. Isso, né? E vieram me perguntar. Então, estou fazendo esse requerimento, saber o porquê que não arrancou o médico da família, sendo que na campanha política se pregou que ia humanizar a saúde. Humanizar a saúde, acredito eu que não é tirar, é por mais. E aqui está o povo reclamando. Então, eu gostaria dessa informação da secretária da Saúde e ver se vai recontratar ou se mudou o jeito de trabalhar. Então, o pedido dos moradores do bairro Maria Helena, que a gente tem andado, Parque da Colina, o pessoal mais humilde que não tem condições de pagar. Tem condição de pagar, não? Aliás, quando a pessoa vai no mercado, bacana, quando chega no mercado, enche o carrinho do mercado lá, você sabia? Quando você passa no caixa ali, pacote de arroz, de feijão, pó de café, já é descontado uma alta taxa de imposto ali. Então, está pagando. Quando a pessoa exige o médico, porque ela está pagando, porque ela paga imposto no mercado. Então, eu queria saber uma resposta da secretária. Tenho certeza que ela vai responder para nós o mais rápido possível. Muito obrigado. Coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 71 de 2021, autoria vereador Chapéu. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que oficie o INSS, que informe esta Casa de Leis, quando haverá atendimento presencial para a população da cidade de Pederneiras. Justificativa: os moradores estão reclamando que estão precisando ir para Bauru para solicitar algum benefício e, portanto, fica muito caro as despesas de transporte de ida e volta. Sala das Sessões, vereador Chapéu. Coloco em discussão. Ninguém quer fazer a palavra, vou tecer meus comentários. Olha só, Mônica, a ironia desse requerimento que eu fiz, população. Eu fiz esse requerimento e quem cobrou eu já enterraram ontem ele. Você acredita, Ângela? Enterrou ontem. Falei até no rádio. Quem cobrou eu desse problema aqui do INSS em Pederneiras, Maisena, foi enterrado ontem. O senhor Ivanildo. Eu estive na casa dele semana passada.
um problema sério, tinha que ir lá em Bauru para fazer negócio com o médico lá do INSS, perícia. Mas eu falei para a Leila ontem no velório, para a família, que eu vou levantar essa bandeira para que esse INSS volte a atender em Pederneiras. E vou conversar com a prefeita Ivana também, porque a prefeita que trouxe, foi a prefeita que trouxe o INSS na época? Foi a prefeita, e tentar uma reunião com a prefeita para ver se traz de volta o INSS. Porque aqui no Brasil está assim. O Brasil está assim, abre um monte de instituição, abrir é bom, mas tem que manter aberto. E não é de hoje que está fechado o INSS. Então, no nome do Ivanildo, da Leila, de toda a família que estava no velório ontem, nós vamos agora, o próximo passo, pedir para o meu assessor tentar marcar uma reunião com a prefeita e ver se a prefeita pode estar falando desse assunto, porque o INSS volte. O que você acha bacana? Fala alguma coisa? Tem algum posicionamento? Perfeito, realmente tem que voltar sim, o quanto antes. Quanto antes, A né? população precisa disso. Então tá bom, então a gente vai tentar uma reunião com a prefeita e ver que passo que pode dar, certo? Então volto a falar, o importante não é abrir, tem que manter para o povo. Coloco em votação, quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Indicações. A indicação será lida pela segunda secretária Ângela Vermelho. Indicação número 123 de 2021. Autoria, vereador Chapéu. Senhora Prefeita, o vereador que esta subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que acione a secretaria competente para que efetue a poda das árvores localizadas em frente ao campo de futebol do bairro Leonor Mendes de Barros. Justificativa. Isso porque as árvores estão atrapalhando a circulação de ônibus que trafegam no entorno do bairro, fazendo que a circular atrase o tempo dos passageiros que se utilizam do transporte público. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, 20 de maio de 2021, vereador Chapéu. Indicação número 124 de 2021, autoria, vereador Chapéu. Senhora Prefeita, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que acione a secretaria competente para que efetue o conserto dos brinquedos da praça do bairro Dom Pedro. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária em razão de reivindicações dos moradores, já que o único local para as crianças brincarem é nessa praça e os brinquedos estão em péssimas condições de uso, inclusive com possibilidade de causarem acidentes. Sala Dr. Alberto Clementino Moreira, 24 de maio de 2021, vereador Chapéu. Indicação número 125 de 2021, autoria, vereadora Ângela Vermelho. A vereadora que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que providencie manutenção na calçada da pracinha existente na Vila Paulista, entre as ruas Francisco Jimenez Alvarez e Sebastião, refere de fronte à quitanda da Cleusa e Duval. Justificativa. Chega a esta vereadora diversas reclamações de moradores do bairro que frequentam a pracinha e temem se machucar nos buracos que ficaram na calçada, decorrente da retirada das árvores ali existente. Câmara Municipal Eurípides Maciel, 27 de maio de 2021, vereadora Ângela. Vamos. Indicação número 126 de 2021, autoria, vereadora Ângela Vermelho. Senhora Prefeita, a vereadora que esta subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que proíba o estacionamento de caminhões no lado esquerdo da Avenida Lions Club, sentido rodovia, lado contrário à empresa Volvo. Justificativa. Os caminhões estacionados no local contrário à empresa Volvo causam transtorno aos comerciantes e moradores, pois muitas vezes prejudicam o trânsito e o acesso aos imóveis, além de danificar as árvores ali existentes. Câmara Municipal Eurípides Maciel,
27 de maio de 2021. Vereadora Ângela. Indicação número 127 de 2021, autoria vereadora Ângela Vermelho. Senhora Prefeita, a vereadora que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que estude a possibilidade de parcelamento de tributos municipais até em 120 dias, em 120 parcelas. Justificativa. Tal sugestão se baseia na notícia de que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, sancionou nesta quarta-feira, dia 26, a lei aprovada na Câmara Municipal que cria o Programa de Parcelamento, incentivando PPI de dívidas na cidade. O PPI 2021 permitirá aos contribuintes paulistanos regularizarem os débitos com o município, com descontos significativos de juros e multas, com o pagamento à vista ou até em 120 parcelas. O valor mínimo estabelecido para cada parcela é de R$ 50 por pessoa física e de R$ 300 para pessoa jurídica. O programa inclui débitos atrasados de IPTU e ISS, entre outros tributos municipais, como os inscritos em dívida ativa na cidade. É evidente que o programa deve ser avaliado e adaptado para as características de Pederneiras, mas é fato que este tipo de iniciativa ajuda a aumentar a arrecadação e diminuir o montante da dívida ativa, o que já é relevante em tempos ditos normais. Se torna ainda mais interessante durante a crise que enfrentamos em decorrência da pandemia. Câmara Eurípides Maciel, 27 de maio de 2021, vereadora Ângela. Indicação número 128 de 2021, autoria vereador Bacana. Senhora Prefeita, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais indica a Vossa Excelência que seja priorizada no âmbito da administração municipal a compra de ovos de produtores que utilizem o sistema livre de gaiolas, conhecido como Cage-Free. Justificativa. Tal sugestão se baseia no fato de que o sistema Cage-Free representa um grande passo para a proteção animal na cidade, pois as galinhas criadas em gaiolas podem circular livremente pelo âmbito externo, sem que sejam aprisionadas. Outros itens, como o acesso à água e à comida sem gerar competição indevida e o ambiente favorável ao comportamento natural das aves também contribui para o bem-estar dos animais. A iniciativa representaria um enorme avanço para as ações sustentáveis, que visem a melhoria da qualidade de vida de toda a população pederneirense. Câmara Eurípides Maciel, 27 de maio de 2021, vereador Bacana. Indicação número 130 de 2021, autoria vereador Raul Cabeleireiro. Senhora Prefeita, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais sugere que seja efetuada a poda nas árvores grandes na Avenida Hortência, de frente ao número 6623, no bairro dos Paturis. Justificativa. Moradores do local procuram este vereador por ser uma árvore bastante grande, apresentando galhos que podem cair a qualquer momento e colocar em risco a integridade física dos transeuntes. Câmara Municipal, Eurípides Maciel, 27 de maio de 2021, vereador Raul. Indicação número 131 de 2021, autoria vereador Raul Cabeleireiro. O vereador que essa subscreve nos termos regimentais sugere que sejam efetuadas manutenções no centro comunitário do bairro Cidade Nova. Justificativa. O centro comunitário do bairro Cidade Nova precisa de pintura e substituições de fio do relógio de energia elétrica roubados, um padrão roubado, vidro quebrados e telhas do beiral caindo com o vento. Câmara Eurípides Maciel, 27 de maio de 2021, vereador Raul. As indicações serão encaminhadas nos termos regimentais. Moções. Tem a 131.
Indicação número 131 de 2021, autoria vereador Raul Cabeleireiro. Senhora Prefeito, o vereador que essa subscreve nos termos regimentais sugere que sejam efetuadas manutenções na quadra poliesportiva Adelmo Frascarelli. Justificativa: moradores que utilizam a quadra poliesportiva Adelmo Frascarelli procuraram esse vereador solicitando limpeza do local, instalação de aro para jogar basquete, redes no gol e iluminação. Câmara Municipal Eurípides Maciel, 27 de maio de 2021, vereador Raul. As indicações serão encaminhadas nos termos regimentais. Moções. Moção número 8 de 2021. Apoio ao projeto de lei número 80 de 2018, que visa tornar obrigatória a presença do advogado nas audiências de conciliação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, SEJUSC, em tramitação no Senado Federal. Autoria: vereadores Ângela Vermelho, Chiquinho de Santelmo, Bacana, Danila Burguedi e Raul Cabeleireiro. Os vereadores que subscrevem apresentam moção de apoio ao projeto de lei número 80 de 2018, que altera a lei 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, para estabelecer a obrigatoriedade da participação do advogado no Centro Judiciário de Solução Consensual e Conflitos e Cidadania, SEJUSC, que tramita na Comissão de Constituição, tramita na Comissão de Justiça, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, do Senado Federal, aguardando data para a realização de audiência pública. A presente moção de apoio foi aprovada pela doutora Rosana Mara Magnani Botelho, presidente da 106ª subseção da OAB de Pederneiras, que solicitou tal apoio dos vereadores desta Câmara Municipal através de ofício anexo. Em abril de 2019, a secção São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB de São Paulo, instituiu a Comissão Especial para Aprimoramento do SEJUSC, formado por Arnaldo Galvão Gonçalves, Letícia de Oliveira Catani e Suvalim Rebouças de Andrade, todos conselheiros seccionais, e Carlos Felipe Tobias, presidente da subseção de Caraguatatuba. O que a OAB São Paulo pretende é que todos os cidadãos estejam judicialmente assistidos por um advogado ou advogada quando buscar o SEJUSC, para tentar a resolução de litígio pelos meios alternativos, mediação e conciliação. As subseções da OAB estão se movimentando para que a PL 80 de 2018 encontre respaldo necessário e devida aprovação na Câmara e no Senado Federal, a fim de proporcionar legitimidade conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal, que prevê a indispensabilidade de advocacia. Todos os vereadores comungam da luta dos advogados, em particular das ações de conciliação no SEJUSC, tendo em vista que a homologação de litígio muitas vezes oneram famílias que, por estarem desassistidas de um advogado, aceitam acordos que irão penalizá-los para o resto da vida.
por todo o exemplo, requerem, nos termos regimentais, após ouvir o plenário, que sejam deliberada a moção de apoio ao projeto de lei 80 de 2018, que visa tornar obrigatória a presença do advogado nas audiências de conciliação do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, SEJUSC, em tramitação no Senado Federal. Que do deliberado seja dada ciência ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PP da Alagoas, ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas, e os líderes dos partidos como representação na Câmara dos Deputados e no Senado, bem como o presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, e a presidente da OAB de Pederneiras, doutora Rona Mara Magnani Botelho. Câmara Municipal Eurípides Maciel, 25 de maio de 2021, assinou vereadora Ângela, vereador Chiquinho, Raul, Bacana e Danilo Alburguete. Segue para as comissões permanentes. Moção número 9 de 2021, de aplauso ao ilustríssimo senhor Mauro Sérgio Canato, em memória. Autoria, vereador Bacana. Submeto a apreciação do plenário na forma regimental a presente moção de aplauso ao ilustríssimo pastor Mauro Sérgio Canato, em memória, e por toda a relevância que teve na vida de tantas pessoas, especialmente através de seu ministério na Igreja Apostólica Assembleia do Amor de Deus, e pela beleza de sua história, que contamos resumidamente a seguir. Nascido em 15 de julho de 1974, na Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras, Mauro Sérgio Canato era filho caçula de Isolina Querido Canato e Manuel Canato. Aproximadamente aos 6 anos, foi acometido de uma doença no olho esquerdo, ao qual tirou a visão, o deixando monocular direito. Desde aos 7 anos, ajuda os pais na roça. Com 12 anos, já ia sozinho. Entre os 13 e 14, perdeu o pai por conta de um AVC. Fez seu estudo nas escolas SESI, Eleazar Braga, e encerrou na Escola Alva Fábio, colegial supletivo. Por trabalhar muito durante o dia, dos 16 para os 17 anos, fez uma cirurgia para a retirada de uma catarata que tampava todo o olho e endireitar a íris. Sua irmã, Ana, precisou ficar com ele, pois morria de medo de ficar sozinho. Era tecladista de uma banda que tinha com seus amigos a Arquivo Zero. A música sempre fez parte de sua vida e foi através dela que conheceu um pastor, que abriu sua igreja para deixar a banda ensaiar em troca deles tocarem para o culto. Assim se tornou evangélico. Quando atingiu uma certa idade, iniciou como apontador no prédio Tietê da cidade. Começou um namoro com uma colega de escola da 8ª série e se casaram em 5 de outubro de 1996. Juntos começaram a construir sua família. Em junho de 97, veio ao mundo no Hospital Santa Casa de Pederneiras a primogênita do casal, Mônica Bueno Canato. Quando o prédio teve sua construção paralisada, Mauro começou a trabalhar no pedágio. Sua esposa e sua filha de 6 anos iam esperá-lo, ele chegar todas as noites, e todas as vezes ele chegava com trufas para a filha. Nessa época, ele morava no Bruno Cury. Um pai sempre amoroso, quando sua filha ficava doentinha, passando mal. A carregava no colo até chegar ao hospital, sem reclamar. Depois de perderem 2 filhos homens, nasceu em janeiro de 2003, também na Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras,
A segunda filha, Isabela Bueno Canato, com a vida mudando e a família crescendo. Mauro foi atrás de um serviço melhor e conseguiu um emprego na empresa Volvo, permanecendo ali por anos e sendo promovido ao almoxerife. Colocou sua filha mais velha para estudar no SESI e no aniversário de 8 anos dela, a buscou no ponto de circular e a levou numa mercearia que tinha ali no Jardim Paraíso, comprou a ela um livrinho com um brinquedo. Quando foram para casa, tinha uma festinha surpresa para ela. Eles então mudaram para Maria Helena e conquistaram finalmente, depois de anos andando a pé e indo trabalhar, uma bicicleta, um carro. Em 2008, veio ao mundo a terceira filha, no hospital da Unimed, Priscila Bueno Canato. Nasceu prematura e ele pousou-se com as 2 filhas dentro do carro até sua esposa tivesse alta. A neném teve que ficar por 1 semana no hospital. Então, os 2 iam todos os dias para ver a pequena na incubadora. No Dia das Mães, foram para visitar. Chegando lá, ela estava de alta. Foi uma imensa alegria depois de tanto choro. Em agosto de 2011, sua esposa dá à luz a 4ª filha do casal, Miriam Bueno Canato. Uma gestação difícil que quase levou sua esposa embora. E a família se completou graciosamente. Depois de consagrado evangelista, foi consagrado em 2012 a pastor por amor e dedicação que tinha pelas suas ovelhas. Em 2015, abriu seu próprio ministério, começando na sua própria casa, na garaginha. Aos poucos, uma parede era derrubada e, após conversa com sua esposa, ambos concordaram em construir a igreja na casa. Eles então começaram a pagar aluguel e, sem interesses financeiros, batalhou para que a casa virasse a igreja que existe até hoje, a Igreja Apostólica Assembleia do Amor de Deus, fundada pelo casal, sendo os presidentes da obra, localizada no bairro Parque da Colina. Um pastor que não tinha hora nem tempo ruim, sempre com uma palavra de motivação. Seu brilho irradiava o poder de Deus em sua vida. Sempre que alguém precisasse de ajuda, ajudava. Às vezes até tirava de si para ajudar o seu próximo. Sua alegria era contagiante desde criança, com um filho sempre obediente e um irmão maravilhoso. Sempre que encontrava com alguém, estava com aquele sorriso em seu rosto, dizia: Deus abençoe. Começou o programa Eu Creio, Pederneiras, na Rádio Cultura, aos sábados das 9 às 10. E com toda a dedicação, amava levar a palavra de Deus através do programa. Muitas vezes usando para falar com pessoas nos dias de luta, com uma palavra de esperança, força e ânimo. Em 2018, sua filha Isabela, de 15 anos, começou uma batalha contra um câncer. Durante todo o tratamento, foi um pai excelente. Juntamente com sua esposa e filha mais velha, nunca a deixaram se sentir inferior. Sempre com uma palavra de ânimo. No início, ele levava sua esposa para ficar de dia e voltava depois para deixar sua filha mais velha. Nos dias que eram apenas a quimioterapia e ir embora, começou a ficar sozinho com ela. Sempre dava força a ela e aos que estavam à sua volta. Em 2020, ela infelizmente faleceu, mas mesmo assim continuou com a sua fé no Senhor. Mesmo com seu luto, um amigo convidou para entrar como candidato a prefeito e começaram a fazer sua campanha política na cidade de Pederneiras, com sua esposa e 3 filhas o apoiando. Fez um debate limpo, sempre respeitando as demais autoridades. Ele, com todo o seu carisma, participava de muitos eventos, queria sempre ajudar, sem preconceitos, tratava todos iguais. Era um pastor que pregava e vivia o que pregava.
Seu caráter era almejado por muitos, um pai que com pouco fez muito, para exemplo de todos. Com o encerramento da campanha política, passeava com sua família para que distraíssem da fatalidade que havia ocorrido com eles. Um pai sempre amoroso, um marido atencioso, se cuidava ao extremo. Pegou o vírus fazendo o que mais amava, orar pelas pessoas. Foi ao hospital quando quis e foi entubado quando quis ser. Suas últimas palavras foram à sua filha: tenha fé, o pai te ama. Lutou até o fim, não se entregou, mas todos nós temos a data da vinda e da partida. Só não temos o conhecimento. Um homem trabalhador, coração imenso, puro, temente ao Senhor, sabia perdoar. Não guardava rancor, inteligente ao extremo, tudo o que tinha foi por mérito do seu suor. Perdeu, mas reconquistou em dobro. Exemplo de humanidade. Honestidade, sinceridade e compaixão. Deixou muitos conselhos, muitas lembranças nas memórias de quem teve o privilégio de o conhecer. Nunca soube dizer não, não media esforços para ajudar. Era muito atencioso, um pai que muitos filhos queriam ter tido. Um exemplo a ser seguido, um marido fiel à sua esposa, sempre a apoiando, cuidando dela, dizia que iria envelhecer juntos. Ele sim foi um exemplo para muitos, homens de grande valor, autoridade confiante no Senhor, sempre pronto, um grande profeta do Senhor que teve entre nós. Um tio que amava seus sobrinhos, um irmão que apoiava, um cunhado que era irmão, um filho abençoado, um sogro que apoiava, um primo que ajudava, um amigo para todas as horas. Alguém como ele jamais existirá. Cada um tem sua forma. Se foi, mas deixou um grande legado. Finalizo com uma frase que ele dizia, sempre dizia: a boa obra não pode parar. Solicito que seja oficiada, anexando-se cópia desta moção, a viúva e as filhas do saudoso pastor Mauro Canato. Câmara Eurípides Maciel, 27 de maio de 2021, vereador Paulo Henrique Alves. Bacana. Moção segue para as comissões permanentes. Correspondência recebida. Nada consta. Oradores inscritos. Cada vereador dispõe de 5 minutos. Com a palavra, vereador Adriano Postinho. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, vereador Ângela Vermelho, todos estão nos acompanhando de casa. Hoje, a primeira sessão plenária aberta ao público. Prazer de receber todos vocês aqui, ex-vereador Maisena, policial Cocito, todos que estão aí presentes. Gostaria de começar falando um pouquinho aqui hoje sobre o Centro de Lazer, que nós tivemos a inauguração ali da piscina, do convênio que nós tivemos junto da BDA e do Bauru Basquete. Um local ficou bastante bonito, ficou bastante adequado à população que vai estar utilizando. Um projeto que vem a somar grandemente aí para a construção da família, para a construção do jovem, para a construção da nossa cidade. Então, gostaria de agradecer muito aí o empenho de todos, da Prefeitura Municipal, da Ivana, do Joãozinho, do Cezinha, que é o secretário da pasta, de todos que estão envolvidos no projeto, que fizeram contato para que isso pudesse se tornar realidade dentro do nosso município. Não poderia deixar de falar aqui também, fui questionado essa semana
através do meu Facebook, foi inbox. Então, gostaria de fazer uma leitura aqui do Diário Oficial referente à concessão da Legião Mirim, da Casa da Legião Mirim, que eu já tinha feito uma explanação aqui, mas eu vou fazer a leitura do Diário Oficial, onde coloca à disposição imóvel para a utilização da Legião Mirim, onde eles podem fazer investimentos, melhorias e tudo mais. Diário Oficial, João Dória, governador, decreto número 65.677, de 5 de maio de 2021. Autoriza a Fazenda do Estado a permitir o uso, a título precário, gratuito, por prazo indeterminado, em favor do município de Pederneiras, do imóvel que especifica e dá providência correlata. João Dória, governador do Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais e à vista da manifestação do Conselho do Patrimônio Imobiliário, decreta, artigo 1º, fica a Fazenda do Estado autorizada a permitir o uso a título precário, gratuito e por prazo indeterminado em favor do município de Pederneiras, do imóvel situado na rua Dr. Fausto Furlani, número 783, Jardim Alvorada, naquele município, cadastrado no CGI, sob número 64226, conforme descrito e identificado nos autos do processo Segov-PRC de 2019-00247. Parágrafo único. O imóvel a que se refere o caput deste artigo destina-se ao desenvolvimento do projeto municipal Legião Mirim. Artigo 2º. A permissão de uso de que trata este decreto será efetiva por meio de termo a ser lavrado pela unidade competente da Procuradoria-Geral do Estado, do qual deverão constar as condições impostas pela permitente. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Palácio dos Bandeirantes, 5 de maio de 2021. João Dória, Rodrigo Garcia, secretário de Governo, Cauê Macris, secretário-chefe da Casa Civil, publicado na Secretaria de Governo, aos 5 de maio de 2021. Esta conquista para a Legião Mirim foi feita através do Dr. Rubens, que intermediou toda essa situação para que a gente pudesse ofertar isso ao desenvolvimento dos nossos jovens. Lembrando que a Legião Mirim é a única, hoje, entidade dentro do município que pode fornecer a possibilidade dos jovens iniciar no mercado de trabalho numa idade ainda na sua juventude. Ela prepara, dá um curso, possibilita e faz bem feito há muito tempo. E aqui eu já queria deixar parabenizado tanto o Paulo Toy, que é o presidente hoje da Legião Mirim, e todos os presidentes que por lá passaram, pois é uma instituição que tem um alicerce muito bem feito, como várias outras na nossa cidade. Então, sim, parabéns a todas as administrações que passaram por lá. Agradeço ao Dr. Rubens Cury, hoje subsecretário da Casa Civil, que intermediou essa situação. A Ivana e o João, que também se dedicaram muito para que isso aqui pudesse acontecer, ajudando a cobrar. Agradeço aqui ao governador, ao vice-governador, ao secretário, a todas as pessoas envolvidas. Tá? Então, assim, algumas pessoas que, de repente, fizeram um questionamento, está aí no Diário Oficial, e vou deixar uma cópia, diretor da Câmara, Reginaldo, gostaria que ficasse público essa matéria na Câmara, por favor, no site, para quem quiser baixar em PDF. Uma segunda situação que eu gostaria de estar colocando aqui, referente à procura de pessoas com comorbidades para a questão da vacinação. Senhor presidente, eu vou precisar de mais 30 segundos, pelo menos, para eu poder falar um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas têm procurado as unidades referindo comorbidades. As comorbidades não somos nós, das unidades de saúde, que definimos quem será vacinado e quem não será vacinado. Isso quem define é uma normativa técnica que é liberada no site. Nós já estamos na 12ª atualização da normativa técnica, só esse ano, já tiveram 12 atualizações. Se você for pegar do dia que iniciou a vacinação para agora, são 12 atualizações. E é muito difícil a gente conseguir falar assim, o que a gente fala hoje não é válido mais para daqui 5, 6 dias, porque a normativa ela vai se atualizando, vai incluindo grupos, vai excluindo alguns outros, vai afunilando. Então, são situações que a gente tem que estar prevendo para que não tenha problemas na unidade. Então, a gente pede, por favor, que vocês colaborem com todos os profissionais de saúde que estão se empenhando ao máximo para que possa fazer o melhor. E Pederneiras, graças a Deus, está indo muito bem na vacinação. Obrigado. Com a palavra, vereadora. Vereadora Ângela Vermelho, com a palavra.
Agradecer a nossa... Como é que ela chama? Agradecer a Irani, pessoal, que está toda vez que estão usando a tribuna, cada vereador, a ordem é para a Irani desinfetar os microfones para evitar, com a palavra, a vereadora Vermelha. Presidente, vereadores, todos que estão nos assistindo, boa noite. O que me traz à tribuna hoje, eu vou falar sobre uma indicação que eu fiz à prefeita para que agilize o refis, o parcelamento das dívidas ativas da prefeitura, porque tem muita gente querendo acertar as contas e não estão tendo condições devido aos altos juros. Então, para que o executivo pense com carinho sobre isso. Outra coisa que me traz aqui à tribuna é a respeito da última sessão em relação ao projeto que nós votamos aqui sobre a licitação que vai ser aberta para o aeroporto de Pederneiras, para a instalação do posto de combustível. O que me deixou muito, assim, surpresa, foi que no projeto que veio para a Câmara Municipal, não constava que dia 4 a empresa não funcionaria mais nem para decolagem e nem para receber as aeronaves no aeroporto. E a prefeitura sabia já, através de um ofício da ANAC, que chegou no dia 18 de março de 2021, na qual o município tinha prazo para regulamentação de tudo o que eles tinham colocado. Aí eu pedi para os vereadores votarem o projeto em urgência, porque eu tinha sido informada pelo ex-prefeito que se nós não tomássemos atitude, nós perdíamos o aeroporto municipal a partir do dia 6/4. E, para minha surpresa, dia 31/5, eu recebi hoje um e-mail da ANAC novamente, na qual foi encaminhado para eles o projeto que nós votamos aqui na Câmara, na qual foi falado cancelamento do processo de execução do aeródromo público de Pederneiras. Prezado, FAQ de manifestação da operação do agrodromo e, consequentemente, restabelecendo do contato, dando conhecimento à Superintendência de Infraestrutura Aeronáutica a respeito das condições de infraestrutura do aeroporto de Pederneiras. Informamos que o processo de execução número 0058 015-605 de 2021, 72, será arquivado conforme previsto na portaria da ANAC, número 2342/SIA, de 2 de agosto de 2019. Atenciosamente, Gerência Técnica da Gerenciação de Risco, GTGR, ANAC. Então, quer dizer, graças ao nosso trabalho aqui na Câmara, rapidinho, nós não vamos perder o nosso aeroporto municipal. Porque, do contrário, eu queria as informações que, desde o dia 18 de março, estão cientes de que isso ia acontecer. E mesmo o projeto vindo para a Câmara, não veio com regime de urgência. Aí eu pedi, juntamente com o Adriano, ao presidente e aos vereadores, na qual votou favoravelmente a isso, porque senão nós perderíamos o aeroporto e nossos empresários que hoje utilizam para decolagem e a chegada nesse aeroporto perderiam isso, e principalmente as aeronaves que fazem a pulverização da lavoura no município. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Bacana. Boa noite a todos. Vou ser bem breve. Acontece algumas coisas, né, com o meio ambiente, mesmo sabendo que hoje sou, além de vereador da causa animal, também procurador da Câmara Municipal dos direitos dos animais. E, para minha surpresa, foi criado um conselho do meio ambiente aqui na cidade, no qual, tanto a ONG, no qual eu fui idealizador e até hoje sou voluntário, nem sequer foi convidada. Ou seja, a única ONG de animais que existe na cidade e que é extremamente ativa, no qual tem mais animais do que a própria prefeitura, ninguém foi convidado. Depois, eu que sou chato. Hoje também teve reunião dos protetores, dos cuidadores. Também não fui convidado. Nessa reunião, foi falado de fazer um abaixo-assinado para criar uma lei de cão comunitário. Então, eu quero reportar ao excelentíssimo secretário do Meio Ambiente que quem faz as leis somos nós, vereadores, a prefeita. Essa lei já vai, nas próximas sessões, já vai entrar, não precisa fazer abaixo-assinado nenhum, porque nós temos um número de proposituras e ainda teve algumas que era um pouco mais importante que essa, que também é muito importante, e ainda não entrou em pauta. Fiquei sabendo também que nessa reunião vai ter chips, vai começar a colocar chip nos animais, começar pelo do abrigo, né? E depois os animais que são castrados, animais abandonados. Maravilha! Agora está se cumprindo a lei. Ótimo! Parabéns à prefeita e parabéns pela iniciativa de estar cumprindo a lei. Também foi falado em criar o Dia do Cuidador. Se eu estivesse na reunião, já poderia ter falado na hora. Vamos criar essa lei do Dia do Cuidador, que é muito importante. O cuidador, e digo mais, o cuidador e protetor, né? Que é aquele que, a qualquer hora, a qualquer dia, não mede esforço para estar ajudando os animais que tanto precisa aqui na nossa cidade. Em uma das coisas, o secretário perguntou como que eu faço para medir que o abandono é alto aqui em Pederneiras, que eles medem pela reclamação na ouvidoria. Sabe como? Eu levanto o traseiro e trabalho o dia todo, às 24 horas, eu vivo isso. É gente ligando, no qual o seu telefone, o celular particular, você falou que não podia passar para os outros. Então, os outros ligam no meu celular, mandam mensagem pelo Facebook, me procura. É assim, é desse jeito que a gente mede o quanto está o abandono e quanto estão os maus tratos na nossa cidade. Eu quero também agradecer a presença, agora já se foi, da filha do meu grande amigo, do pastor Mauro Canato, no qual nós fizemos a moção, vai passar pelas comissões, e eu tenho certeza que todos os vereadores aqui conheciam muito bem ele, e é muito... Essa moção, ela veio em boa hora para estar contando um pouco da vida, conhecendo um pouco da vida desse grande homem que foi
o pastor Mauro Canato. E também eu quero agradecer, desde quando eu trabalhei aqui na Câmara como assessor até hoje, os nossos funcionários, os assessores aqui, com o carinho que sempre tratou os vereadores e todos, como atendem bem as pessoas que aqui nos procuram. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Com a palavra, vereador Valgrana. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ângela, peço sua permissão para falar da minha... Permitido. Quero tratar um assunto que chegou nessa Câmara, né, através do Reginaldo, e até ele fez uma matéria no blog dele, né, Pederneiras de Fato. Acho um assunto de extrema preocupação, e eu acho que essa Casa de Leis, não o Valgrana, mas todos os vereadores, devemos tratar disso com muito carinho, porque eu já comprei terrenos em Pederneiras que eram um verdadeiro colonião, e quando eu arrumei uma máquina para limpar esse terreno, ela caiu numa cratera, porque não tinha escoamento de águas fluviais. Eu falo lá de antigamente do Michel Neme, que descia, onde hoje eu tenho a casa do meu pai, a clínica da minha filha e a casa da minha filha. E aí eu, depois de adquirir esse terreno, eu fui buscar a solução. Então ficava um jogo de empurra. Não era a responsabilidade da Sabesp. O loteador disse que tinha aprovação da prefeitura. A prefeitura disse que não era responsabilidade. Isso foi muitos anos para resolver, né? Na verdade, eu tinha adquirido 3 terrenos do lado de cima, e aí o que eu sabia fazer muito era curva de nível, né? E aí eu fiz uma curva de nível lá, que a água não vinha, e comprei os 2 terrenos do lado de baixo, onde construí minha residência. E aí o Reginaldo traz uma matéria, tem uma empresa aqui em Pederneiras, que assinou um contrato em 2016, e a propaganda de venda, ela é emocionante. Infraestrutura completa, asfalto, guia, sarjeta, boca de lobo, coleta de esgoto e drenagem, áreas de lazer e diversão, rede elétrica, rede de água potável, arborização e paisagismo. Esse contrato foi em 2016, compra de lote residencial, eu falo do Bem Viver 2, em Pederneiras. Estamos falando de um instrumento particular de venda e compra de imóvel urbano ao preço, por exemplo, de R$50 mil, que não é pouco. Segundo consta no contrato de venda e compra, a empresa declara que o loteamento foi aprovado pelo Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais e pela Prefeitura Municipal de Pederneiras. O contrato traça duras obrigações ao comprador do lote. E as reclamações que chegam no blog relatam que a situação se encontra bastante embaraçada. A empresa vendedora joga a responsabilidade para a Sabesp, para a CPFL e para a Prefeitura. Ela mesma não assume nada, relata uma pessoa que adquiriu o lote. O loteamento, que iniciou em 2016, já se vai 5 anos, e até aqui parece haver uma espécie de empurra lá, empurra para colar. A informação é que a empresa não está cumprindo integralmente os requisitos das legislações junto à Prefeitura, quanto a benfeitorias, necessidade e obrigações do loteamento, razão pela não obtenção aprovação municipal definitiva, o que deixa os compradores de mãos atadas. Destaca uma questão que agrava o quadro descrito até aqui,
O documento que tivemos acesso mostra que o IPTU dos lotes vendidos atrasado desde 2018, mas em nome da empresa, da vendedora residencial Bem Viver 2. Não se pode esquecer, por força da Lei Municipal 3.405 de 2017, que enquanto não houver parte do município o recebimento de obras, infraestruturas, do loteamento, os débitos do IPTU são mesmo de responsabilidade do locador. No entanto, se o comprador, porventura, paga integralmente o valor pactuado no contrato pela compra do lote, quem garante que o IPTU, que porventura atrasado, está na dívida ativa? Só para concluir, senhor presidente. Afinal, o não pagamento desse imposto gera restrições ao CPF do proprietário e ainda causa penhora do imóvel. É necessário, portanto, que, se sentindo prejudicados, os compradores dos lotes busquem o Ministério Público. Então, a minha sugestão é para uma união da casa, onde a gente possa fazer 3 requerimentos, Reginaldo. Um requerimento para a Prefeitura, um requerimento para a empresa e um requerimento para o Ministério Público para saber o que está acontecendo. Nosso povo não pode ser prejudicado e muito menos enganado para loteadores que vêm e vendem coisas que vende vendedor de uma venda só. Não pode. Então, eu peço o apelo à Câmara Municipal para que todos a gente junto possa assinar esse requerimento, se for do acordo de todos, para que a gente possa ajudar essas pessoas que, com certeza, vão ter um problema muito sério aí na frente. Muito obrigado, senhor presidente. Ordem do dia. Moção número 7 de 2021 de apoio à representatividade feminina no Senado, mais especificamente a participação da bancada feminina nas oitivas da CPI da pandemia. Autoria vereadora Ângela Vermelho. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria simples. Em discussão? Peço a palavra, presidente. Palavra vereadora Ângela Vermelho. Essa moção vem de encontro ao que se está passando hoje na CPI da Covid. O que está acontecendo? Nós, mulheres, fomos eleitas para ajudar a manter, a ajudar a fazer leis e a ajudar a dar opiniões. Na hora que os homens precisam da gente para poder ter uma eleição, eles dão voz para que a gente possa utilizá-la. E na hora que a gente tem que ver a situação do país como uma mãe, como uma pessoa que sabe das coisas, eles não dão direito para a gente. E é uma pena isso, porque apenas 12 senadoras estão legislando hoje, num total de 81 eleitos, sendo só 14,8 de mulheres. São 77 deputadas federais, num total de 513 cadeiras, 15%. Das 25 comissões permanentes da Câmara, apenas 4 foram presididas por mulheres, 16%. A CPI da pandemia tem 11 membros escolhidos entre 81 senadores, mas nenhuma mulher foi indicada para representar a bancada feminina. Então, nós temos que rever um pouquinho mais o conceito da mulher na política. Se nós servimos para ajudar a eleger os homens,
Nós servimos para votar e fazer parte de uma comissão também. Continue a discussão. Coloco em única votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Moção aprovada por unanimidade. Projeto de resolução número 8 de 2021, que altera dispositivo da resolução municipal número 7 de 2018, autoria mesa diretora. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria simples. Em discussão? Ninguém quer fazer uso da palavra? Coloco em única votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 27 de 2021 do Legislativo. Dispõe sobre a apresentação de relatório trimestral sobre as obras em andamento ou com prazo de execução suspenso no município de Pederneiras. Autoria, vereador Valgrana. Quórum de aprovação, maioria simples. Coloco em discussão. Palavra, por favor. Palavra, vereador Adriano Postinho. Só parece que na sessão passada eu mantive meu voto contrário, porque em conversa, até tanto com o pessoal da licitação quanto o pessoal de obras, eles colocaram que fazem a prestação de contas aqui na Câmara. Então, apenas vou fazer a manutenção do meu voto, mas respeito aqui o projeto do vereador. E tinha sido sugerido uma possibilidade do botão no sítio da internet, lá sítio tecnológico do site da Prefeitura, com as barras de evolução das construções em andamento, né? Então, apenas justificando aqui que, como já é apresentado o planejamento, aqui na Câmara mesmo, então eu mantenho o contrário, porque eu acredito que são dois serviços, com o mesmo objetivo. Mas entendo a preocupação do vereador, e eu achei, e nós temos o portal Transparência também, está lá, os processos licitatórios estão disponíveis, tá? Então, só para poder colocar que eu tinha feito uma consulta. O vereador Val, vou citar o Val para ele poder depois se posicionar, ele teve uma dificuldade para poder achar dentro do sítio tecnológico da Prefeitura os processos. Mas aí o pessoal da internet lá, o pessoal de Diógenes, ficou à disposição, de repente, para poder mostrar o acesso mais simples. Obrigado. Continue a discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, coloco em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Voto favorável ao projeto. O projeto foi aprovado por 5 votos a 4. Projeto de lei número 37 de 2021 do Legislativo, que dispõe sobre a proibição do uso de veículo de tração animal com carga em área urbana. Autoria, vereador Bacana. Quórum de aprovação, maioria simples. Coloco em discussão. Posso fazer uso da palavra? Em discussão, a palavra vereador Adriano Postinho. Fazer a colocação aqui que na sessão passada eu votei contrário ao projeto por causa da questão da legalidade, mas foi apresentado para nós o que foi transitado e julgado pelo Supremo. Então, existe vazamento legal. Então, sou favorável também. Acho que quando a gente vê que tem a possibilidade, então estamos aí junto. É o que a gente queria mesmo. Beleza? Obrigado, bacana. Continue em discussão. Coloque em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. O projeto foi aprovado por 3, 6, 7 votos
e um contrário. 7 favoráveis e um contrário. Projeto de lei número 44/2021 do Legislativo, que institui o programa de cooperação e o Código Sinal Vermelho na cidade de Pederneiras, visando o combate e a prevenção à violência contra a mulher. Autoria, vereadora Ângela Vermelho. Quórum de aprovação, maioria simples. Coloco em discussão. Essa palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Ângela Vermelho. Como eu tinha falado na última sessão, eu vou convidar os vereadores aqui para depois a gente fazer uma foto com o X na mão, para que vocês, homens, apoiem mais do que nunca as mulheres contra essa violência que está cada vez maior. Continue a discussão. Ninguém quer fazer mais uso da palavra. Coloca em segunda votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 48/2021 do Legislativo, que institui campanha municipal de orientação aos idosos contra fraudes e golpes no âmbito do comércio eletrônico e na internet e da outras providências. Autoria, vereador Chapéu. As comissões, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, como se posiciona? Parecer favorável. A Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, como se posiciona? Parecer favorável. Quórum de aprovação, maioria simples, em discussão. Palavra, por favor. Palavra, vereador Adriano. Queria sugerir, acho que seria interessante, de repente, como nós temos a Câmara, a instituição, a Câmara poderia ser um ponto de referência de orientação. Assim como nós fizemos o cartaz, eu até citei a Ângela Vermelho na última sessão, do cartaz quando a Regina fez da mulher, da Câmara conseguiu fazer essa divulgação e a própria Câmara ser esse sítio de orientação. Acho que seria bastante interessante, porque nós temos pessoas bastante qualificadas para, de repente, estar orientando esses idosos. Obrigado. Continue a discussão. Peço a palavra. Palavra, vereadora Ângela Vermelho. Parabéns, vereador. Isso é uma iniciativa muito boa, porque as fraudes dentro da cidade, ultimamente, estão sendo muito grandes. Inclusive, esses últimos dias, a Caixa Econômica Federal, no final de semana, teve que bloquear os caixas eletrônicos devido à fraude que teve. E muita gente aqui na cidade, as pessoas ligavam falando que tinham feito compras e pediu o número do cartão só para confirmar. Então, a situação está bem delicada, então, parabéns aí, vereador. Continua a discussão. Ninguém quer falar a palavra, vou ter sempre os comentários. Primeiramente... Senhor presidente, desculpa. Deixa eu tecer meus comentários. Sim, senhor. Aqui. Vereador Marildo, com a palavra. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, senhora vereadora, todos que estão nos assistindo. Olha, senhor vereador, projeto excelente. Eu só espero que esse projeto realmente ele funcione, que ele saia do papel, porque nós já votamos aqui tantos projetos nessa Câmara e quase nenhum, ou nenhum, eu não vi funcionar até hoje ainda. A gente vota o projeto e o projeto fica na gaveta. Nós vimos aqui o Bacana reclamar agora da proteção aos animais, já passamos vários projetos, o senhor já colocou alguns projetos, o Adriano já colocou, todos nós já colocamos aqui. E esses projetos não funcionam. E está ali facinho para funcionar, então eu não sei por que não funciona, né? Eu espero que essa administração agora se atente a esses detalhes, porque realmente o idoso está sendo aí atacado de maneira covarde por esses internautas. Nós temos aqui o presidente da casa, que já foi atacado umas 2, 3 vezes pela internet, né, senhor Reginaldo? Já fizeram empréstimo no nome dele, já fizeram várias coisas aí erradas através do pagamento dele aqui na Câmara. Então, que realmente se faça esse trabalho com afinco, que faça esses projetos que passam aqui valer a pena. Porque o que tem passado de projeto bom aqui na Câmara, mas não tem funcionado. Vira projeto de gaveta, infelizmente. E esse projeto aqui é um projeto que realmente ele tem que funcionar, né? Porque
A gente tem visto na televisão e todos os dias aposentados reclamando que eles estão pagando dívidas, empréstimos que eles nunca fizeram. E aí você vai no banco, o banco empurra daqui, outro empurra dali, outro empurra daqui, até o cara conseguir resolver isso daí, já foi uma vida, ele já gastou mais do que ele tinha para receber com um advogado. Então, parabéns pelo projeto, eu espero que o projeto realmente, né, não fique só na gaveta, e eu espero que os dois poderes, ou até mesmo os três poderes, né, judiciário, executivo e legislativo, possa trabalhar junto num projeto desse para que realmente ele surta o efeito. Porque muitos têm passado por aqui e, infelizmente, têm ficado na gaveta. Sem mais, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém quer fazer mais uso da palavra. Coloco em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Explicação pessoal. Cada vereador dispõe de 3 minutos. Gostaria de cumprimentar o ex-vereador Maisena, presente na Casa de Leis. Seja bem-vindo, ex-vereador Maisena. Cumprimentar também aí o soldado da Polícia Militar, Cocito, dando a honra aí de estar presente na sessão da Câmara. Seja bem-vindo, soldado Cocito. Palavra, vereador Bacana. Muito bem lembrado, vereador. Eu ia falar justamente isso, Marildo. O que está acontecendo é justamente isso. Eu vejo que muitas leis são criadas, só que ou elas não são cumpridas, ou não tem quem fiscaliza. É alguma das duas coisas. Vou dar um exemplo no caso de abandono e maus tratos. Tem uma lei que o vereador Chapéu fez aqui, se não me falha a memória, em 2018. E até hoje eu não vi nenhum fiscal para fazer com que essa lei seja cumprida. Esse é apenas um exemplo de muitas outras que existem. O professor Marildo fez uma lei muito interessante também dos bancos, no qual existe passa o horário. Muitas vezes as pessoas também não denunciam, então não tem como também fiscalizar. E o que acontece também é que sobrecarrega uma pessoa só, e essa pessoa não tem um tempo hábil para também fiscalizar tudo isso, né? Até me veio na memória agora, se a Rose, né, que é fiscal, principalmente nisso, um dia eu estava conversando até com ela sobre isso, alguns anos atrás, e, poxa, são várias leis que são atribuídas para que eles fiscalizem, que é impossível, é humanamente impossível, com um pessoal bem reduzido que ela tem, estar fiscalizando tudo isso daí. Então, muito bem lembrado, nós precisamos, né, mais do que criar leis, fazer com que elas sejam cumpridas. Obrigado, senhor presidente. Vereador Marildo. Presidente, vou fazer uso da tribuna. Bom, só quis fazer uso da tribuna, senhor presidente, nesses 3 minutos, só para mandar um recado para o meu povo da Cidade Nova. Quero aqui, primeiramente, dizer aí para o pessoal da rua Evangelista Martinez, essa rua que fica bem no meio da praça aí, da Cidade Nova, que tinha aí um entupimento de esgoto aí constante. E aí nós entramos em contato com o Cícero ano passado, e o Cícero disse para a gente que primeiro retiraria a rede de retorno de água de esgoto da Cidade Nova e colocaria ali na Padre Montezuma. Já fez, obrigado, Cícero. Aí ele disse para mim que depois furaria um P15, um poço 15 lá no fundo da Cidade Nova, porque aqui ele estava mandando areia. E faria uma nova malha de água, né, hidráulica aí para a gente poder abastecer a Cidade Nova, Vitor Fenara, enfim.
e que o nosso, onde seria armazenada a nossa água, seria ali no C5, atrás do Estable. Também foi feito. Parabéns, Cícero, da Sabesp e toda a sua equipe. E aí ele disse que a hora que acabasse, ele faria, então, esses concertos aí na Rua Evangelista Martinez. Então, pois bem, vocês que moram na Evangelista Martinez, essa rede de esgoto que desce da Santa Rita de Cássia foi interrompida aí na esquina da praça, esquina do Ditão. Então, a rede de água da Cidade Nova não passa mais na rua de vocês. Na rua de vocês somente passará o esgoto da rua de vocês, e esse outro esgoto que passava aí, ele foi desviado para Francisco Zampieri, que é a rua da padaria do Irani, e para a rua de baixo, para Rodrigues Fernandes, que é a rua da Casa do Braquiária. Então, agora, a tendência é que pare de ter o entupimento aí, né, na rua de vocês. Então, quero aqui agradecer o Cícero, né, o coordenador geral, o encarregado geral da Sabesp de Pederneiras, que todas as vezes que eu procurei ele se prontificou a fazer o que a gente pediu, deu atenção, e nos prazos combinados ele foi fazendo. Então, parabéns aí, Cícero, obrigado. A Sabesp, para quem não sabe, investiu na Cidade Nova, Maria Helena do Pontilhão para lá, mais de 2 milhões de reais para poder atender as nossas necessidades. E vem fazendo mais aí pela cidade. Cícero, eu sei que você é muito novo aqui na nossa cidade, nós temos muitos problemas aí para serem resolvidos, e você tem dado conta. Então, muito obrigado pela atenção, pelo carinho que tem atendido esse vereador aqui, tá bom? Sei que vocês têm muito trabalho, mas a Sabesp agora está fechando uma nova parceria com uma nova empresa terceirizada aí, e que, segundo ele, o trabalho ficará ainda melhor. Então, obrigado aqui, Cícero, a todos vocês, obrigado ao Diego, que foi da empresa que foi aí abrir essa nova rede aí, ok? Obrigado a todos. E Cidade Nova, um pouquinho de paciência que a coisa está andando. Maria Helena, todos vocês aí do Pontilhão para lá. O trabalho está sendo feito. A prefeitura está trabalhando, então está acontecendo também. Obrigado a todos. Tem mais, senhor presidente. Vereadora Ângela Vermelho. Presidente, vereadores, em relação ao que vai acontecer dia 6 de novo, é meio estranho isso, não tem uma data certa, um horário certo. A coleta de lixo vai mudar novamente. A coleta de lixo, a partir do dia 6, vai ser das 22 horas às 2 da manhã e das 3h30 às 7h30. Então, fiquem atentos, população, que novamente vai ser mudada o recolhimento de lixo. Outra coisa também que eu quero falar em relação à poda drástica das árvores, lá onde está sendo construída a creche no Juliano Minguili. Todas as árvores da volta todinha da creche que está sendo construída foram arrancadas. E eu espero que seja arborizado novamente, porque, como o vereador Marildo falou, leis têm que serem cumpridas. Então, aqui a gente tem uma lei que, quando você arranca uma árvore, você tem que plantar outra. Eu espero, porque essa construção está parada há 4 anos, e agora, de repente, porque tem eleição o ano que vem, está de vento em polpa. Quero aqui também agradecer, que eu estou muito feliz, às empresas e toda a população pederneirense, por estar acolhendo a campanha do Esquenta Coração. Nós já estamos com 302 mantinhas, e até no meio do mês, provavelmente a gente consiga angariar de uma multinacional um pouco mais de mantas, para me poder começar já a dividir para as entidades, porque o frio está chegando. Então, eu quero aqui agradecer mesmo de coração o empenho das empresas e das pessoas físicas que estão fazendo essas doações. Meu muito obrigado e que Deus os abençoe. Palavra, vereador Valgrana. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Ângela, quero falar de um assunto que tem muita gente ligando para a gente, muitos moradores, sobre o Covid-19. Eu sou a favor de manter o comércio aberto e, ao mesmo tempo, precisamos tomar alguns cuidados, porque, de novo, pode vir a ser prejudicado os pequenos comerciantes
aqueles que fazem a sua parte, aqueles que não geram aglomerações, aquele que usa o álcool em gel, nas nossas lojas de Pederneiras. Quem andou pela cidade esse final de semana, viu absurdo. O projeto São Paulo foi por água abaixo aqui em Pederneiras. Porque não é 40%, não. Tem lugar que está com mais de 100% e filas. A aglomeração está feia. Tem uma variante nova, P4 aí. Hoje eu vi o vice-prefeito e coordenador de saúde de Bauru dizendo que ele está muito preocupado com a região. Enquanto Bauru vem numa caída, as regiões de Bauru estão subindo. Então, eu faço um alerta à população para colaborar. Eu sei que está todo mundo cansado de ficar em casa, mas a aglomeração que está acontecendo nesse final de semana é muito grande. É festa para tudo quanto é canto. Está grande isso aí. E agora nós temos um feriado de quinta-feira aí. Então, se o povo não tiver consciência, nós vamos ter muitas mortes ainda em Pederneiras. Nós já perdemos mais de 100 pessoas aqui. E aí, o abuso de alguns acaba prejudicando quem faz a parte dele. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, vereador Adriano Postinho. Presidente, só esses 3 minutos aqui. Nós tivemos em até relação ao que o Val colocou ali agora, nós tivemos uma reunião com o capitão Tiago da Polícia Militar na semana agora que se passou, e nós elencamos algumas situações que estão bastante complicadas aqui na cidade, né? Em alguns bairros específicos, em algumas localidades, como aglomeração, como o Val falou agora. Só que assim como o Bacana também colocou, nós não temos condições de fiscalizar todas as leis. Nem o município, nem a Polícia Militar, que também tem condições de poder fiscalizar todos os cantos da cidade. É humanamente inviável, né? Então, o que a gente precisa é conscientização. E aí eu volto a falar do primeiro projeto, quando o Chapéu apresentou aqui, dos fogos, que era inconstitucional, nós tivemos conscientização já naquele ano, porque nós tínhamos tido uma diminuição significativa no número de fogos com estampido, desculpa. E isso aqui, ou seja, não precisou ter uma aprovação de um projeto e nem fiscalização para que ocorresse, porque teve conscientização. Então, se a população realmente não tiver conscientização de que a aglomeração vai ser prejudicial, e não estou falando a longo prazo, não, estamos falando aqui de 20 dias, tá? É a curto prazo. Nós vamos passar por uma situação bastante difícil novamente. Não dá para a gente depender do poder público, seja ele municipal ou seja ele estadual, de fazer por nós o que nós não fazemos. Então, a conscientização vai ser tudo nesse momento aqui. A vacinação está chegando? Está chegando. Vai vacinar bastante gente? Vai. Vários milhões de doses está chegando. Mas eu ainda acredito que vão aí 4, 5 meses para a gente conseguir vacinar uma porcentagem significativa da população. E lembrando que a vacina não é 100% eficaz. Ainda assim, nós temos um percentual de pessoas que podem se contaminar e que podem evoluir para uma situação mais crítica. Então, não é só porque vacinou que pode liberar. A gente até vê alguns outros países fazendo algumas situações que a gente não concorda muito, né? Porque vacinou mais do que 75% da população, libera para poder fazer algumas aglomerações. Aí a gente vê no noticiário que teve uma cepa indiana junto com uma outra cepa lá no Vietnã, que as duas se juntaram e agora tem um vírus novo, né? Um vírus mais agressivo. Então, se nós não nos conscientizarmos de que isso aqui vai ser por um longo prazo, usando essa máscara, passando o álcool na mão todos os dias, vai ser difícil a gente passar por essa fase. Uma fase poderia ser um pouquinho mais curta, vai acabar se estendendo um pouco mais. E não adianta a gente depender totalmente do poder público, nós precisamos fazer a nossa parte também, com consciência, como foi dito aqui. Dá para fazer tudo o que você precisa ser feito com consciência. E a informação não falta, né? Obrigado. Agora, acabou a explicação pessoal, vou fazer minha explicação pessoal. Não ia falar nada, mas acabou de chegar uma mensagem para mim aqui agora, do bairro Maria Helena. Chapéu, a minha sogra, ela tem problema no coração, problema de pressão, ela pegou Covid-19. Quase partiu dessa para melhor. Só
que aí ela vai no postinho lá com a receita para tomar a vacina do coronavírus. Eles não estão querendo aplicar nela. É aqui no posto Maria Helena. Tem como você verificar isso para nós? O nome da minha sogra é... Não vou falar, né? Senão... Eu posso fazer um comentário? Aí... Não, deixa eu terminar, vereador. Sim. Dá licença um pouquinho. Então, quero avisar para a família que está assistindo lá, fica sossegado, que amanhã cedinho nós vamos no Maria Helena, na sua casa. Está aqui o endereço tudo, e vamos saber o motivo, porque a pessoa procura o vereador, e ainda tem que dar respaldo para a população. Pode falar, vereador, agora. Dependendo da situação, mesmo ela tendo um problema cardíaco, se for um problema cardíaco leve, ela não se enquadra no plano da normativa técnica, e mesmo ela sendo hipertensa, se for de grau 1, com menos de 3 medicamentos diferentes um do outro, ela também não tem direito. Então, não é que não quer, às vezes não pode, porque nós também seguimos regras também. E se tiver com Covid, ou tiver tido Covid há menos de 15 dias, também não pode. Ok? Então, a gente recebeu a reclamação, certo? O vereador Adriano deu aqui a explicação dele. É louvável, vereador Adriano, mas tenha certeza que amanhã a família vai me receber na casa para nós verificar. Pediu para verificar, vamos verificar. Pessoal. Acabou, né? Convocação para... Oi? Convocação extraordinária. 10 segundos? Não tem que dar 10 segundos? Não precisa? Nos termos do artigo 165, parágrafo 2º do regimento interno, esta presidência convoca a casa para a realização de sessões extraordinárias, quantas forem necessárias, a se realizarem logo após esta sessão, para que sejam deliberadas matérias que esta casa reputa como das mais alta importância, conforme solicitação do Executivo. A sessão está encerrada. Votamos em 10 segundos com a sessão extraordinária.